Milionário parou o voo para ajudar o negro humilhado por passageira desrespeitosa. A aeronave decolou sob um céu azul profundo de Minas Gerais, como um pássaro cortando a brisa fresca. No cockpit, um piloto com um olhar sério, marcado pela solidão e por princípios firmes, manobrava o monomotor com maestria. Ele sabia que muitos estavam ali em busca de um destino, mas ninguém poderia imaginar a tempestade que se formaria a bordo. Na cabine, a tranquilidade se despedia. Uma mulher jovem, com um ar de superioridade, começou a fazer comentários desdenhosos sobre o senhor à sua frente. Ele, com seu cabelo grisalho e pele negra, olhava pela janela perdido em seus pensamentos. Era um artista renomado, conhecido por suas obras que exaltavam a cultura afro-brasileira. Mas a passageira não sabia disso. Via apenas a figura à sua frente e não conseguia conter a língua afiada. "O que ele está fazendo aqui?" ela disparou, sem se importar com os olhares nervosos dos outros passageiros. "A arte desses tipos não vale nada." A cabine ficou em silêncio, um silêncio pesado, como se a atmosfera tivesse sido cortada. O piloto sentiu uma onda de indignação tomar conta de seu peito. As palavras dela eram como facadas, e ele não poderia ficar em silêncio. Ele decidiu interromper o voo, um ato de coragem ou talvez de desespero. "Desculpe, senhoras e senhores, mas precisamos de um momento." Seus olhos queimavam de raiva e compaixão. "Precisamos lembrar que todos aqui têm uma história. Este senhor à sua frente é um ícone." O clima na cabine mudou instantaneamente. Os passageiros começaram a se mover em seus assentos, tensos, confusos, mas curiosos. Ele é um artista que ao longo da vida enfrentou barreiras que muitos de nós não conseguimos sequer imaginar. A voz do piloto, inicialmente firme, se tornava mais emocional. Ele falava da infância do artista em uma comunidade sem recursos, das lutas que o moldaram. Quantas vezes ele precisou provar seu valor, e mesmo assim, suas obras celebram a riqueza da cultura que você despreza. Você realmente acha que essas palavras que saem da sua boca são justificáveis? As expressões mudaram nos rostos dos passageiros. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros olhavam pela janela, como se quisessem escapar daquela tensão palpável. O artista em silêncio sentia cada palavra do piloto como uma carícia ao seu coração machucado. Ele não queria ser uma peça de resistência, mas o contraste entre a crítica e a sensibilidade de sua arte estava ali em destaque. "Olhem para ele." O piloto continuou, agora quase chorando. "E vejam o que está escondido dentro de cada obra que ele criou. Lutas, vitórias, dor e esperança." Os outros passageiros observavam. Suas caras eram uma mistura de incredulidade e reflexão. A jovem passageira, agora visivelmente inquieta, tentava articular uma resposta. A tensão crescia, como se a cabine estivesse prestes a explodir. Um eco de incerteza pairava sobre todos, e a batalha de egos estava prestes a revelar um segredo. O piloto, respirando profundamente, podia sentir que havia muito mais em jogo. Histórias não contadas, verdades veladas, que ligavam a crítica e o artista. O que mais se escondia nas sombras daquele voo? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante."
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. As palavras do piloto ecoaram na cabine, criando um vazio tensionado. O silêncio pesado se arrastava, mas antes que alguém pudesse digerir o impacto daquela defesa apaixonada, um estrondo repentino sacudiu o avião. O monomotor tremeu violentamente, enquanto uma sirene irritante começou a apitar, quebrando a atmosfera pesada que se formara entre os passageiros. Os olhares se voltaram instantaneamente para o painel do piloto, onde um alerta vermelho brilhava intensamente. "O que está acontecendo?" sussurrou um homem idoso, o pânico se formando nas linhas de seu rosto. O piloto, tomado pela urgência, virou-se para a cabine. "Todos, por favor, permaneçam calmos. Estamos enfrentando uma falha mecânica." A tensão crescia, palpável como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto ele tentava recuperar o controle, a jovem passageira, ainda corada de vergonha, apertou as mãos contra os braços, buscando conforto. Mas a sua expressão logo mudou. Um brilho incomum tomou conta de seu olhar. "Espere!" Ela se levantou abruptamente, como se uma revelação a tivesse atingido. "Apenas um momento." Os passageiros trocaram olhares confusos. "O que você está fazendo?" gritou uma mulher sentada ao seu lado. Mas a jovem, parecendo hipnotizada, ignorou as vozes emaranhadas de incredulidade ao seu redor. Eu conheço você." Seu dedo apontou diretamente para o artista, que a esta altura já estava incrédulo, prestes a protestar contra a falta de respeito. Não pode ser real." Os olhares se concentraram no artista, que continha respiração. Ele não era apenas um renomado artista afro-brasileiro. Ele era também o famoso herdeiro de uma fortuna em uma das mais influentes famílias da indústria cultural do Brasil. O silêncio que caiu era pesado, quase sufocante. A verdade escondida, agora à vista, deixava os rostos atordoados pelas conexões que surgiam. Uma sombra de desconfiança, pairando sobre todos, como um frio cortante. "Você nunca disse a ninguém, não é?" Ela continuou, o tom de voz baixando em um sussurro intenso. "Você sempre fingiu ser um simples artista, mas é o herdeiro de toda aquela riqueza. Eu não posso acreditar que você está aqui, nesse voo, escondido. Um impostor." O piloto ficou paralisado. A luta entre controlar a aeronave e o choque da revelação atravessando seu semblante. "O que você quer dizer com isso?" Seu tom adquiriu uma gravidade inesperada. A cabine parecia tremer com a revelação, como se a aeronave enfrentasse não apenas uma falha mecânica, mas a própria tempestade emotiva que destroçava cada certeza. O artista, agora pálido, encarava a jovem com uma fúria contida. "Você não sabe do que está falando." Sua voz ecoava como um rugido. "Minhas lutas, minhas conquistas nascem da realidade que realmente vivi, não de um sobrenome." Mas havia um nó na garganta de cada passageiro que testemunhava a cena. A revelação era uma faca de dois gumes. As expressões mudaram. Algumas pessoas pareciam empáticas, outras se acomodavam em seus juízos. Uma batalha silenciosa se desenrolava entre o preconceito e a busca pela verdade. O artista,
agora despojado de sua imagem cuidadosamente construída, se via confrontado não apenas com os outros passageiros, mas com uma parte de si mesmo que ele havia mantido oculta. "Por favor, abaixe a voz!" uma mulher entre os passageiros gritou, enquanto a sirene continuava a apitar. O piloto tentava estabilizar o avião, a pressão aumentando. Todos estavam à beira do abismo. Qualquer movimento em falso poderia levar à tragédia. No meio da confusão, o artista olhou para a janela. Os céus azuis agora escurecendo, prenúncios de uma tempestade iminente. Este não é apenas um voo, é sobre enfrentar o que somos de verdade, ele gritou. E aí, uma nova verdade começou a se formar, como um campo de batalha fervilhando nas sombras de suas histórias pessoais. E ao fundo, entre a comoção e o temor, enquanto as vozes se entrelaçavam, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o preço a ser pago pela revelação de segredos tão devastadores? A tensão no ar era quase palpável. O artista, com a respiração entrecortada, encarava a jovem que tinha desmascarado sua verdadeira identidade. Um rugido de indignação preso na garganta. O piloto tentava manter o controle da aeronave e da situação. Cada pessoa a bordo era agora um fragmento de um quebra-cabeça emocional à beira do colapso. Silêncio. Um silêncio carregado, denso. Todos aguardavam a próxima explosão. E então, a jovem se lançou para a frente, o olhar fixo no artista, como se tivesse encontrado um botão detonador em meio ao caos. Você não deveria estar aqui. A voz dela tremia, mas havia uma força que não se podia ignorar. Você fugiu, não só da sua família, mas de algo muito pior. Os passageiros trocaram olhares confusos. A palavra fugiu, reverberando na cabine como um eco distante, quebrando o silêncio. "O que você quer dizer?" gritou um homem com o rosto angustiado, a mão apertando a barra do assento, como se fosse a única âncora em um mar revolto. "Você não entende o que isso significa." Ela se virou para os demais. A ímpeto com que continuava a falar não diminuía. "Eu sei quem ele realmente é. Eu sou a irmã que ele deixou para trás." As palavras dela eram como um golpe, cada sílaba cortando mais fundo que a anterior. Os passageiros estavam agora em choque. A revelação pairava no ar como uma nuvem ameaçadora. O artista endureceu, os olhos se encolhendo de dor e raiva. "Você não tem o direito de me expor assim." Ele rugiu, mas sua voz estava embargada, a incredulidade transparecendo em cada traço de seu rosto. "Então você prefere viver nesta mentira? Para de correr. Estamos no meio de uma tempestade. E a verdade sempre vem à tona." A jovem estava agora em pureza visceral, enquanto o piloto tentava acalmar a situação. "Senhoras e senhores, precisamos de silêncio." Mas sua voz era engolida pela torrente emocional. Os olhares agora se fixavam no artista, em um momento que parecia de eternidade. Ele pensou nas memórias trancadas a 7 chaves, os dias de infância, os segredos que o arremessaram para fora de casa, as horas em que apenas a arte poderia expressar o que as palavras não podiam. Mas agora, diante daquele público forçado, a batalha interna era feroz. Então, num giro inesperado, a cabine tremeu novamente, mas não da falha mecânica. O avião havia sido atingido por um raio. As luzes se apagaram por um instante que pareceu durar uma vida. Os sussurros tornaram-se gritos. Os passageiros estavam em pânico. O piloto gritou ordens, enquanto o monomotor se inclinava, balançando freneticamente por conta da turbulência. Quando a luz voltou,
Uma nova percepção eletrificou a atmosfera. O artista tinha desaparecido. Não estava mais em seu assento. Haviam apenas suas coisas, enquanto um burburinho de choque dançava entre os que restaram. O que aconteceu com ele? Um dos passageiros gritou, a apreensão dominando os rostos. Em meio ao caos, a jovem olhava fixamente para a janela, enquanto sua expressão mudava, de surpresa para um sorriso amargo. Ele nunca foi o que disseram. Na verdade, a verdade é muito mais intensa do que vocês podem imaginar. As palavras dela eram rubras, como um mistério que começava a se desvelar, abrindo mais perguntas do que respostas. Era claro, a tempestade não estava apenas no céu, mas dentro de cada coração ali presente. E antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova figura surgia como um fantasma, do fundo da cabine. A tensão beirava o apocalipse, enquanto todos aguardavam, ansiosos por um clímax que parecia se aproximar. Uma tempestade que não se limitava às nuvens acima, mas também à verdade vibrante e cruel que estava prestes a implodir. O chão da cabine tremia sob a tensão elétrica, os passageiros em um estado de pura confusão, enquanto a jovem que havia revelado a identidade do artista parecia serena, quase mística, como se soubesse algo que os outros não podiam imaginar. O murmurinho crescendo ao redor dela não diminuía, mas aumentava, um cântico ardente de incredulidade e temor. Do fundo da cabine, porém, a figura que havia surgido recobria-se de sombras e mistérios. "Espera!" gritou uma passarela de vozes. Os olhares se voltaram para o novo intruso. Era um homem alto, com um andar compassado, que emanava uma calma perturbadora em meio ao caos. "Precisamos falar." A estranheza em sua voz fez um calafrio percorrer a espinha de todos. Os passageiros se aquietaram, mas a atmosfera ainda pulsava com perguntas não feitas. O homem avançou lentamente, e quando a luz voltou a brilhar, adequadamente iluminando seu rosto, os olhos do artista se arregalaram. "Samuel?" ele murmurou, o eco de um passado que ele pensou ter esquecido, uma ferida que ele acreditava curada. "Sim, sou eu", respondeu o homem, sua voz serena contrastando com a agitação ao seu redor. "Veio a hora de revelarmos a verdade. Não podemos nos esconder mais." O artista, atônito, hesitava em absorver a gravidade daquilo. "Do que você está falando?" a jovem irmã questionou, a voz aguda misturando-se com a consternação dos demais. Samuel avançou mais um passo e juntou as mãos, como se estivesse prestes a realizar um ritual profundo. "Vocês precisam entender que o que está acontecendo aqui vai além de um mero voo. A verdade sobre quem somos deve ser exposta. O artista não é um impostor ou um fugitivo. Ele é o verdadeiro herdeiro de um legado muito maior do que todos imaginam." Os murmúrios imediatamente se transformaram em gritos. "Herdeiro? De quê?" um homem questionou, seu rosto contorcido entre a incredulidade e a raiva. "Nós estamos falando de uma fortuna, mas não estamos apenas falando de dinheiro", Samuel continuou, sua voz crescendindo à medida que se dirigia a todos. "Vocês estão encarando a batalha de almas aqui." Os passageiros trocavam olhares confusos, enquanto a jovem irmã pisava mais fundo na tempestade que se formava. "Você não pode fazer isso. Como você se atreve a aparecer agora, depois de todos esses anos?"
A raiva dela era visível, incendiando a tensão na cabine, enquanto o piloto tentava retomar o controle da aeronave, sob a pressão crescente da tempestade que se formava, não só do lado de fora, mas também dentro de cada um. Ele, o artista, balançava entre a revira e a negação. Samuel, o que você está dizendo? Fomos separados, sim, mas essa é uma mentira que não posso aceitar. Como você pode dizer isso na frente de estranhos? As palavras foram um estopim, uma detonação emocional, enquanto o conflito alcançava um clímax insustentável. Porque é verdade, Samuel gritou. Se você não enfrentá-la agora, vai perder tudo. A verdadeira história da sua vida não se resume às suas obras. Você carrega um sangue que clama por fazer parte de algo maior. A verdade não vai deixar você em paz. E além disso, há mais uma revelação que precisamos discutir. Uma pausa interminável se seguiu. Todos prenderam a respiração, enquanto o artista e a jovem irmã partilhavam a carga do passado, um segredo enterrado em prantos. Quem realmente é você, Samuel? A jovem perguntou, o tom agora de incerteza. E os passageiros, atolados na expectativa, estavam prontos para que algo irrompesse naquele espaço confinado. Era como se uma grande explosão estivesse para ocorrer. Uma fenda na própria realidade que insistiam em conhecer. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, uma nova sacudida da aeronave cortou o ar, e um estrondo sibilante estremeceu os corações. O painel de controle piscava descontroladamente. A cabine ficou em silêncio. O tempo parou. O que mais poderia acontecer? Uma tempestade capaz de abalar o próprio cerne de suas existências estava prestes a se desenrolar, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles? E qual o preço que teriam que pagar para descobrir? O chão da cabine tremeu sob a tensão elétrica. A sirene ressaltava a urgência, um alerta ensurdecedor em meio à revelação de Samuel. O artista e a jovem irmã se encaravam, os outros passageiros em um estado de pura confusão. Mas antes que a tempestade emocional pudesse explodir, um novo estrondo sacudiu a aeronave. Um clarão ofuscante iluminou a cabine, e o eco do relâmpago ainda soava em seus ouvidos. O pânico tomou conta, risos tortos se transformaram em gritos agudos. O piloto, tentando estabilizar o monomotor, enfrentava não apenas os desafios mecânicos, mas também uma carga emocional que podia derreter até os maiores homens. Mas foi ali, no meio do caos, que algo inusitado aconteceu. Um passageiro, sentado no fundo da cabine, levantou-se abruptamente e, com um movimento enérgico, conseguiu o que ninguém esperava. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso, um objeto prateado que refletia a luz como um punhado de estrelas em uma noite sombria. Os olhos de todos se voltaram para ele, a confusão se transformando em um surto de inquietação. Você não deveria estar aqui, Benício! A mulher ao seu lado gritou, sua voz cortando o ar em uma mistura de incredulidade e desespero. O nome reverberou como um tambor na mente de todos. Benício. Aquele nome chegou como uma onda na praia, trazido pela maré da memória. O artista se virou, a expressão permanecendo travada em reconhecimento e espanto. Benício, como? Você aqui? O tom era uma mistura de surpresa e nostalgia, mas arremessado no meio de um campo de batalha. O piloto, sem saber do que se tratava, lançou um olhar avassalador na direção do novo interveniente. Você não percebeu? Estávamos todos no mesmo barco,
Em vários sentidos, Benício respondeu, um sorriso irônico quebrando a tensão. Eu sou a chave para o que você realmente é. Não foi só Samuel que te encontrou. Não foi só essa turma aqui. Nós sabemos quem você realmente é. Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse prestes a compartilhar uma revelação monumental. A cabine ressoou com uma onda de confusão e desconfiança. Do que você está falando? Gritou a irmã, sua voz se entrelaçando com a sirene que ainda rugia. Você não sabe o que diz. Mas Benício se mantinha firme. Eu sei mais do que você imagina. O artista aqui, ele é filho bastardo de uma das famílias mais poderosas do Brasil que se vendeu como um mero artista. A verdade é que todos nós temos nossas raízes nesse jogo insano de poder e dinheiro. A relação entre ele e a pessoa que você menos esperava é profunda, profundamente enganadora. Silêncio. Um silêncio que cortava o ar como uma espada afiada. Os passageiros, agora hirtos em seus assentos, processavam a enormidade da afirmação. O artista se tornou uma figura de icebergs, rachando como gelo, sob o pesado peso das palavras. Pare com isso! Ele gritou, a voz tensa e trêmula. Você não pode simplesmente dizer isso. Benício, no entanto, não recuava. Você pode me chamar de traidor ou de qualquer coisa que você quiser, mas a verdade é que seus sonhos foram construídos sobre uma mentira. A conexão entre vocês dois é muito mais complexa do que você quer admitir. E isso precisa ser revelado agora, porque a tempestade não é só do lado de fora, é também uma batalha entre vocês. Corações batiam no ritmo da expectativa, enquanto a verdade dançava como chamas em um incêndio que crescia descontrolado. Passos se entrelaçavam. Os passageiros, agora em ebulição emocional, sentiam que estavam a um passo do dissidente, mergulhando em uma revelação devastadora que poderia redefinir tudo o que conheciam e acreditavam. A jovem irmã, agora com lágrimas nos olhos, virou-se para Benício. O quê? O que mais você sabe? Você está prestes a descobrir quem realmente está no comando dessa história. Benício desafiou, e uma nova onda de trevas se aproximou, envolvente e incontestável. Um novo estado de coisas começava a emergir, e antes que qualquer um pudesse entender, o avião sacudiu novamente. Uma sombra passou pelo cockpit, e tudo começou a desabar em um abismo de segredos interligados que ninguém estava preparado para enfrentar. E no fundo, a grande pergunta ainda ecoava: até que ponto estavam dispostos a ir para confrontar a verdade que os aguardava? O chão da cabine tremeu sob a tensão elétrica. As sirenes gritavam, um aviso ensurdecedor, misturando-se ao murmúrio crescente de confusão e indignação. Benício, na sua asserção explosiva, tinha levantado um véu que cobria segredos profundos. A cada palavra os passageiros absorviam a gravidade da situação. Mas o momento estava longe de terminar. Precisamos entender, ele insistiu, sua voz firme, mas já começando a vacilar. Não é apenas sobre você, artista. É sobre todos nós. Nossos passados se entrelaçam de maneiras que você nunca sonhou. Mas antes que o caos pudesse atingir seu clímax, um estrondo surdo reverberou pela cabine. Um clarão militar de luz e a aeronave se sacudiu de forma alarmante, como se um peso ameaçador tivesse batido contra seus flancos. Os passageiros gritaram num só coro, e um pânico coletivo tomou conta. O piloto lutava pelo controle, mas os alarmes soavam agora como um concerto macabro de desespero. — O que foi isso? — gritou uma mulher, sua voz trêmula. — Estamos caindo?
Benício avançou, seus olhos fixos em Samuel, desafiando-o com um olhar. Você não percebe? Não estamos sozinhos aqui. No mesmo instante, uma mancha escura no céu cruzou sobre eles, como um pássaro de mau agouro. Uma sombra. E então, uma explosão de luz ofuscou tudo. Quando a luz se dissipou, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens encapuzados invadiu a cabine. Armados, mais que um simples assalto, parecendo fudidos por um objetivo. O terror instalou-se, mais palpável do que qualquer comportamento humano que puderam imaginar. As vozes se calaram, e a agitação que preenchia o espaço antes se transformou em um silêncio mortal. Fiquem onde estão, ninguém se mexa! A voz de um deles ressoou, autoritária e fria. Com um jogo rápido de armas em punho, eles cercaram todos os passageiros. O piloto tentaria manter a máquina sob controle, os olhos fixos no horizonte. Isso era uma distração mortal, mas as possibilidades se expandiram na mente aterrorizada do artista, que nunca se viu nesse cenário. O assalto refletia algo muito mais profundo do que ele poderia perceber. Ele estendeu a mão para a irmã, a incerteza, um manto pesado entre eles. E em um sussurro, ela falou: Eles estão aqui por você, por causa do seu passado. O quê? Ele se virou confuso e irritado, enquanto as palavras cortavam mais do que os gritos de pânico ao seu redor. A verdade tinha começado a emergir em meio ao caos. Do que você está falando? Os homens que estão aqui estão atrás do legado que você não tem como ignorar. Ela gritou, antes de ser puxada para o fundo da cabine por um dos capangas. A situação virou um inferno. E no tumulto, um deles se aproximou, seus olhos penetrantes fixos no artista. Está na hora de você pagar o que deve. Ele declarou, todas as especulações sobre o passado agora puramente expostas. Você pode ter fugido, mas não pode escapar da sua verdadeira herança. As palavras caíram como pedras no chão, e a mudança se desenhou na narrativa, pegando todos desprevenidos. O brilho nos olhos do artista perdeu-se, deixando apenas um coice pardacento da sua identidade, enquanto passagens de uma vida que ele nunca quis verdadeiramente conhecer começavam a se infiltrar como a neblina que baixo se arrastava. Os passageiros observavam, atônitos, como se a verdade revelada se desdobrasse diante deles, com um rigor do qual não poderiam escapar. Herdeiro de quem? Um homem sussurrou, e a sala parecia apertar ao redor deles. Uma tempestade não apenas de vento, mas também de segredos ocultos. Como a situação a um fio, no limiar do colapso total, uma nova camada de tensão se impôs. Quem realmente era aquele artista? E o que daquele passado ele ainda carregava? As respostas ficariam à espreita no olho da tempestade. Eles estavam prestes a descobrir não só quem ele era, mas o custo de tudo o que poderia significar. E no ápice de tudo isso, a pergunta pairava sobre a cabine. Até que ponto estariam todos dispostos a ir para desvendar a verdade escondida atrás de uma identidade e herança que, talvez, fosse mais aterradora do que qualquer tempestade? O chão da cabine tremeu sob a tensão elétrica. O ar estava carregado com o medo palpável que envolvia todos. As sirenes ainda rugiam. Gritos e alucinações conflictuais ecoavam. Mas a verdadeira tempestade estava prestes a se desenrolar, como se um relâmpago iluminasse não apenas o céu, mas também os segredos obscuros que estavam prestes a sair à luz. Precisamos saber quem você realmente é, gritou um dos capangas, sua voz rasgando o silêncio como um estilhaço de vidro. O piloto tentava controlar a aeronave com uma mão, enquanto a outra firmemente segurava
o controle de sua sanidade. O artista, paralisado pelo impacto das verdades reveladas, mal conseguia compreendê-las. Benício, você está falando isso para me ameaçar? Para me chantagear? Sua voz tremia, mas a determinação estava ali, como uma chama que se recusava a apagar. Mas então, como se o universo tivesse se alinhado em uma sinfonia de desgraça, um novo som, um estrondo ensurdecedor, cortou o ar. A cabine vibrou novamente, e um rasgo de luz ofuscante invadiu o espaço, como se o próprio céu tivesse se aberto em fúria. Em um instante, todos se viraram em direção à fonte do som, e os rostos se tornaram máscaras de horror. Os encapuzados miraram à frente, confusos, e por um momento as tensões se desfizeram. E naquele segundo o inesperado aconteceu. Um dos homens que estava de pé à frente, com a arma em punho, caiu para trás, colidindo com o chão. Um grito atravessou a cabine, mas não vinha de alguém dentro do avião. Era uma mulher que se erguia do fundo da cabine, de onde Benício tinha surgido, os olhos arregalados, numa mistura de terror e reconhecimento. "Sofia!" ela exclamou, e as palavras reverberaram como um tambor no peito de cada um ali presente. A mulher revelou uma conexão ainda mais profunda. Ela não era apenas uma passageira, mas a irmã mais nova de Benício, perdida em uma história que poderia transformar tudo. "Eu não posso acreditar que você está aqui", ela disse, os olhos transbordando de emoção. Enquanto as revelações se desdobravam, uma tensão crescente eclipsava a cena. A mulher não estava apenas ali para salvá-los. Ela havia trazido algo com ela, um passado enterrado em traumas e verdades que todos sempre temeram. "Ele precisa saber a verdade, e não tenho tempo. Então ouçam." A cabinete agora estava submersa em um silêncio mortal, os rostos voltados para ela, atentos. "O artista? Você não é só um artista. Você é o verdadeiro herdeiro da linhagem que todos acreditavam ter sido consumida pelo fogo da traição. E o que você não sabe, o que não foi dito, é que Samuel é o verdadeiro impostor." Palavras ressoavam como ecos, penetrando cada coração, cada mente ali presente. Uma onda de confusão e desespero inundava os passageiros, e o próprio artista mal tinha ideia do que estava prestes a ouvir. "Sua família não morreu. Eles foram separados, ocultados para te proteger da busca insana por controle que outros tinham sobre vocês. O legado que você abandona está à sua frente, e Samuel, aquele que o trouxe para este curso, tem suas próprias intenções." O olhar de Sofia firmou-se em Samuel, como se desejasse ver através de sua alma. A intensidade da revelação era impressionante, e o artista, em meio ao furacão do confronto emocional, teve seu mundo virado de cabeça para baixo. "O que você quer dizer com isso?" Ele confrontou Samuel, sua voz um misto de desafio e pavor. O barulho da turbulência do avião parecia insignificante agora, uma mera fração do verdadeiro tumulto emocional que se desenrolava. Mas antes que qualquer um pudesse processar completamente as informações desassociadas, o avião sofreu mais uma sacudida, cortando a luz horizontal do painel como um alerta mortal. Os passageiros, apavorados, começaram a gritar novamente, enquanto o piloto lutava para manter a aeronave estável. O tempo parecia parar, cada segundo uma eternidade, e todos estavam à beira de um colapso coletivo. Dentro do tumulto,
A verdade ardia, borbulhando sob a superfície tenebrosa. Benício e Sofia foram lançados na linha de frente de um conflito que poderia não apenas devastar suas vidas, mas também revelar que as mais sombrias trevas de suas histórias estavam interligadas. O preço que pagariam por confrontar seus passados e o legado que os aguardava estava mais perto do que imaginavam. As vozes aumentavam e, no final, restava um resquício de esperança. Poderiam eles enfrentar o que viria a seguir? A pergunta pairava no ar, insuportável e desnorteante. Quem realmente estava no controle? E que verdades eles ainda não haviam descoberto? Com a cabine em um estado de crise e terror, o próximo movimento poderia alterar tudo, levando-os a uma revelação ainda mais devastadora. A cabine estava um caos absoluto. O pânico pulsava como um vírus contagioso, crescendo a cada segundo. Gritos misturavam-se a sussurros desesperados, enquanto todos os olhares se fixavam em Sofia, que estava no centro de uma tempestade de revelações. Um silêncio súbito caiu, como se o tempo tivesse congelado. O ar denso e carregado fazia os corações dispararem em uníssono, enquanto a tensão crescia, cortante como uma navalha. Benício, paralisado pela verdade de sua irmandade, e o artista, atormentado pela revelação de um legado que ele nunca soubera que possuía, mantinham os olhos fixos nas formas distorcidas de seus passados. As palavras de Sofia ecoavam na mente do artista como um mantra. Você não é só um artista. Você é o verdadeiro herdeiro da linhagem que todos acreditavam ter sido consumida pelo fogo da traição. Um clarão ofuscante cortou a cabine, seguido por outra sacudida brutal do avião. O piloto gritou ordens para estabilizar a aeronave, mas o tumulto interno já tomava conta das mentes de todos. No meio do caos, Samuel, que assumira o papel de mediador, olhou para a irmã e os olhos dele brilharam. Uma centelha de emoção reveladora cruzou seu rosto. O que você está dizendo pode ser verdade ou não, mas não estamos sozinhos nesta história. Os passageiros trocaram olhares confusos. Triplicou com o fervor das vozes que se elevavam. Que história? Uma mulher gritou. Estamos em perigo aqui! A cabine se tornava um campo de batalha verbal e emocional. E então, como se o universo tivesse decidido intervir, um novo barulho, mais intenso e crítico, irrompeu. Um grito bestial ecoou do fundo da aeronave, preenchendo o espaço de horror. Os olhares se voltaram para a origem do som. Um dos encapuzados havia caído, jogado para o chão, e ao seu redor uma poeira pairava no ar. A atmosfera se tornara mais densa e opressiva. A atenção de todos se focou no homem caído. Ele não estava mais só com as sombras, mas revelava uma carinha bem familiar para aqueles que observavam. A face do artista se contorceu em choque. Parker. Ele era um amigo de infância, desaparecido durante anos. Um elo perdido, que pertencia a um tempo em que tudo parecia mais simples. A cabine estremeceu com a nova revelação. Os espectadores ficaram boquiabertos. Parker, o que você está fazendo aqui? O artista mal conseguiu articular as palavras. E então, abruptamente, o clima mudou. A revelação que estava sendo feita por Sofia fazia sentido agora, claro como a água do céu. Você não sabe a verdade, Parker murmurou, se levantando com dificuldade, os olhos pesados de dor e desespero.
Todo mundo aqui está entrelaçado por uma teia de mentiras que começaram antes de você nascer. Você não é apenas o filho de uma linhagem poderosa. Você é o resultado de um ato planejado, um jogo de poder. Você foi escolhido desde o nascimento. A declaração pairou no ar, densa e carregada com um peso que parecia despedaçar o chão sob os pés de todos. Um choque percorreu a cabine, como uma corrente elétrica. Escolhido para quê? Vociferou Benício, o rosto transbordando indignação e confusão. Os olhares se entrelaçavam. A atmosfera parecia uma bomba prestes a estourar. Parker piscou. Seu tom implorativo ressoava entre os passageiros. Você é uma peça, um peão num xadrez de poder, e o próximo movimento pode não ser sua escolha. Eles estão vindo para pegá-lo, e se você não agir agora, tudo o que já amou vai ser perdido. Com essas palavras finais, outra explosão abalou a cabine, causando uma severa turbulência. A luz piscou, e quando retomou, uma nova figura parecia surgir do ar denso. Uma mulher radiante, mas com o olhar de um predador. Tempo é tubo que vocês não têm, disse ela, predatória e sedutora ao mesmo tempo. A verdade sobre o porquê de Parker e sua identidade agora era uma arma desembainhada, cortante. O que está acontecendo? Quem é você? O artista exigiu, a voz trêmula, mas clara. E ela, com um sorriso enigmático, respondeu: eu sou a razão de tudo isso. Sou a resposta que você nunca queria ouvir. O seu passado retorna para cobrar uma dívida. Com essas palavras, a tempestade que se formara fora da cabine e as tensões internas se tornaram apenas um eco de um horror muito maior que os aguardava. O que mais poderia se revelar nesse caos? Todos aguardavam a próxima fagulha que acenderia a bomba emocional que estava prestes a explodir, cada segundo esticando a corda da expectativa mais além do que já havia sido. A verdadeira batalha estava apenas começando. O ar estava pesado, vibrando com a eletricidade do que estava prestes a acontecer. A mulher enigmática, que se apresentara como a razão de tudo, olhava fixamente para o artista, como se estivesse decifrando o próprio código genético dele. As palavras dela ainda ecoavam na mente de todos, insinuando verdades sibilantes que dançavam nos limites do entendimento. As sirenes continuavam a gritar, mas dentro daquela câmara ardente, o verdadeiro caos apenas começava. Você é mais do que um artista, é um herdeiro. A dívida que você carrega é comigo. A mulher lançou a revelação como um projétil. Os olhos de Sofia brilharam com raiva e incredulidade. Do que você está falando? Como você se atreve a se envolver com ele? Sua voz cortava o ar cheio de tensão, e um silêncio temporariamente cortante se desenrolou como uma pausa antes de uma tempestade. E de repente, no momento de tensão, um estrondo violento sacudiu a aeronave. O piloto gritou por controle, mas a cabine parecia estar à beira do colapso. Desculpem, pessoal. Precisamos de silêncio, ele exigiu, mas não houve como conter o turbilhão emocional que se acumulava. E nesse segundo, no meio da confusão, o artista se virou para a mulher, sua mente fervilhando com perguntas não feitas. Quem é você realmente? Ele desafiou, a voz trêmula entre a raiva e a preparação para a verdade implacável. Com um gesto dramático, ela empunhou um objeto prateado
que refletia a luz como um espelho quebrado, trazendo à tona memórias adormecidas. Quem sou eu? Sou Lara, sua mãe. A bomba caiu como um trovão estrondoso, reverberando através da cabine. O artista congelou, as palavras dela ecoando em seu interior como um lamento de almas perdidas. Ninguém se atreveu a respirar. A atmosfera se tornou quase tangível, como se houvesse uma pressão invisível que empurrava todos para longe da realidade. Os olhares se voltaram para o artista, as pulsações do temor colidindo com o assombro. Isso não pode ser verdade. Minha mãe tá morta! Ele gritou de volta, a incredulidade em sua voz aflita, enquanto seus olhos buscavam apoio nas expressões atordoadas dos passageiros. Fui forçada a fugir e fiz um acordo que acabou comigo. Você precisa entender, você é o último bastião de nossa família, e eles estão atrás de você. Eles acham que eu faço parte da sua vida, e por isso você também está em perigo. Os lábios de Lara tremiam enquanto ela falava, a força de suas palavras cortando a tensão como uma faca afiada. Benício, a irmã do artista, olhava paralisada. Você é a mãe dele? Mas como isso é possível? Você tava devendo alguma coisa, não é? O indignado desespero tomou conta dela, fugindo do controle na tempestade emocional. Eu fiz o que fui obrigada a fazer. Fugir significou perder tudo. O nome, a identidade, tudo se foi quando a verdade começou a se desvelar. E agora, eles querem que você assuma o que é por direito. Lara garantiu, os olhos claros como a tormenta lá fora, enfatizando o desespero enquanto o avião se balançava de novo. O artista estava em choque. Todas as suas lembranças, conectadas agora por um fio invisível ao passado que sempre teve medo de explorar. Por que você não me disse antes? O que mais você escondeu? O desespero e a dor ardendo dentro dele se tornaram um redemoinho. Seu coração, um tambor que pulsava, exigindo respostas. Porque a verdade é uma arma de um corte profundo, não apenas em você, mas em todos nós. Nessa teia em que estamos presos, muitos segredos precisam daí vir à tona. Lara explicou, sua voz agora caindo em um sussurro, quase perdida na cacofonia do momento. Antes que pudessem processar a avalanche de informações, mais uma sacudida dominou a cabine, e o painel de controle piscou em alerta vermelho. Os gritos ecoavam, e a cabine estava agora em um caos absoluto. A tensão havia se cristalizado em uma virada chocante, revelando facetas do passado que ninguém estava preparado para confrontar. E quando você se revela, os verdadeiros caçadores do seu legado não estarão longe. Eles virão a qualquer momento. Preparem-se, porque a tempestade não é apenas do céu, está dentro de vocês. A declaração de Lara ecoou, e com o coração na garganta, a pergunta final pairou na mente do artista. Seu futuro agora interligado em uma rede de mentiras, obrigações e um legado prestes a desmoronar. Quem realmente poderia ser confiável em meio a tantas traições? O caos reinava na cabine, enquanto a mulher, Lara, revelava seu verdadeiro papel na vida do artista. Gritos, sirenes e a turbulência do avião criavam um cenário de tensão insuportável. O artista, paralisado pela revelação de que sua própria mãe estava ali, mal conseguia respirar. As palavras dela penetravam como facas afiadas, cada uma abrindo uma ferida mais profunda
em seu coração. Você precisa ir. Precisamos de você. Ela insistiu, pegando a mão dele com uma força que contrariava sua aparência delicada. Não estou aqui apenas para falar do passado. É o seu futuro que está em jogo. O artista sentiu um nó na garganta. Cada palavra dela pesava como chumbo. A verdade que ele temia estava desdobrando-se diante dele, como um grande edifício em colapso. Os passageiros, agora capturados pelo drama, observavam com um misto de espanto e compaixão. "O que nós fazemos?" murmurou Benício, incrédulo, o rosto marcado pelo choque. "Estamos todos em perigo." O pânico tinha se espalhado como fogo em palha seca, e cada um começava a perceber a profundidade da verdade. Em meio à confusão, Samuel, o antigo amigo, abriu a boca. "Se eles estão atrás de você, então precisamos agir rápido. Não podemos deixá-los ganhar." Sua voz tremia, mas era carregada de determinação. O piloto lutava contra o controle do avião, a aeronave balançando violentamente. "Prepare-se para o que vem a seguir." O artista ativou um impulso repentino de coragem. Ele olhou para Lara, seus olhos fixos, uma conexão profunda entre eles. "Eu nunca pedi por nada disso. Mas não posso mais correr. Vamos encarar isso juntos." A cabine estava eletrizada. Os viajantes, agora mais do que espectadores, começaram a se unir em um só sentimento. "Estamos com você!" gritou uma mulher sentada no fundo, ansiosa e decidida. Os ares estavam diferentes, como se uma força invisível tivesse começado a agir entre eles. Mas a turbulência aumentou. O painel apitava como uma sirene desesperada, e em um instante, uma sombra obscura passou pela janela. Os capangas lá fora pareciam ainda mais ameaçadores, uma tempestade se formando tanto dentro quanto de fora. "Não vou deixar que me capturem novamente!" Lara gritou, e com um gesto rápido, revelou um dispositivo de rastreamento em sua mão. "Esse é o último recurso. Vamos ativar isso e pegar eles de surpresa." Com um gesto dramático, ela pressionou um botão. A cabine ficou iluminada com uma luz ofuscante, enquanto um sinal pulsava de dentro da aeronave. O artista sentiu sua adrenalina disparar. "Vamos lá! Temos que trabalhar juntos." As mãos dele tremiam, mas a determinação foi mais forte que a dúvida. Ele olhou ao redor e viu rostos familiares, todos unidos por um mesmo objetivo. Cada um deles tinha suas próprias razões para lutar, agora entrelaçados naquele momento. "Segurem-se, precisamos manter a linha de frente. Eles não nos pegarão." Com cada palavra, a ansiedade cresceu, mas também uma nova onda de esperança. O artista sentiu as profundas raízes de sua herança se manifestando exatamente ali, naquele voo turbulento, rodeado de pessoas que decidiram não ceder ao medo. As sirenes, agora uma melodia de ação, ressoavam enquanto a cabine se preparava para o confronto. O passado poderia ter ido longe, mas o presente os uniu de uma forma que não podiam ignorar. Eles eram mais do que indivíduos. Eram uma coletividade, um só coração em luta. E assim, enquanto a aeronave se dirigia para o impacto da verdade e da revelação, a pergunta mais poderosa permaneceu na atmosfera. Até onde cada um deles estaria disposto a ir para reivindicar seu futuro? Agora, enquanto a história chega ao fim, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais conteúdo incrível.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho frenético. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada emocionante. Cada um de vocês faz a diferença. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.